Botafogo mandante, e o Thiago falou no último jogo sobre isso. Falou, esse time que eu tenho hoje, no próximo jogo vai ser completamente diferente. Ele vai usar, ele tem menos um pouco de um mês para sua estreia na pré-Libertadores. Então ele precisa chegar nesse jogo tão importante para o Botafogo na temporada com um time pronto. Pelo menos o que se entende no início do ano do que seria esse primeiro time do Botafogo. E a gente vai rodar o VT agora. Após vencer o Madureira na estreia do Campeonato Carioca, o Botafogo se prepara para o segundo desafio da temporada. A equipe comandada por Thiago Nunes encara o Bangu no estádio Newton Santos às 4 da tarde deste sábado. Diferente do primeiro jogo, quando foi com força máxima, o Alvinegro usará uma equipe alternativa. A novidade fica por conta do goleiro John. Ele teve o nome publicado no BID e está liberado para estrear pelo Glorioso. A ideia do técnico Thiago Nunes é testar todas as peças disponíveis e preparar a equipe para a estreia na pré-Libertadores. O Glorioso encara o vencedor de Aurora e Melgar já no dia 21 de fevereiro. Até lá, o Botafogo disputará mais 8 jogos que serão utilizados como laboratório para encontrar o time ideal. Muito bem, e será que você sente, Pedrosa, que ele pode mudar até no gol? Porque o John já pode fazer sua estreia, já tá super regularizado. Será que você acha que a troca vai ser de ponta a ponta? Sinto. Não sei se de ponta a ponta, porque ele deve deixar algumas peças Não, ali. já digo aqui pra você, não vai não. Porque é ponta a ponta mesmo, mexer tudo? Não, os relacionados saíram tem 40 minutos. E os goleiros são o Gatito Fernandes e o Igor Gabriel. Ou seja, o John ainda já tá regularizado, mas não tá relacionado pra esse jogo. Então, provavelmente fica com o Gatito no gol. Né? Exatamente. Mas outras mudanças vão acontecer, ele mesmo já falou, Pedrosa, que sim. Sim, e eu acho interessantíssimo, porque você tem que ter variações táticas durante a temporada, o Botafogo tem uma pré-Libertadores aí batendo a porta, então ele tem que entender variações, formações, posicionamentos. Quando a gente fala de formações, muitas vezes você tá com os mesmos atletas em campo e você tá com aquela formação e você troca atletas, você troca peças, não troca na formação e o time muda a forma de jogar. Então eu acho que todo treinador que se preze tem que ter isso dentro da manga, tem que ter isso na cabeça, e o Thiago Nunes faz certíssimo em usar o Campeonato Carioca com essas primeiras partidas para poder testar o seu time. E aí, Vene, o Matheus tá com a seleção pré-olímpica, mas o Diego Hernandes não. E aí, existe uma pergunta muito grande na cabeça do torcedor botafoguense, que é: por que nenhum treinador usa esse jogador? Pelo menos experimenta um pouco. O Thiago chegou até a usar o Thiago não, o Lúcio chegou a usar o Diego um pouquinho, mas a expectativa do torcedor é sempre grande. Mesmo sabendo que foi uma peça que foi trazida por um valor do mercado para fazer uma maturação e em breve ter um valor maior no retorno de venda, mesmo assim cria uma expectativa no coração do torcedor. Difícil tirar isso. Inclusive é um bom exemplo de jogador para a gente exemplificar aí, sendo redundante, sobre essa questão da SAF, porque certamente a SAF contratou esse jogador pensando não só no ganho técnico em campo, mas também futuramente em dinheiro. Sobre a utilização do jogador, acho que o momento ideal é agora, porque não vai ter pressão. Inclusive ele vai entrar em campo mais leve, não vejo o menor problema do Thiago Nunes utilizá-lo. Se eu tivesse que dar a minha opinião, chegar para o Thiago Nunes e falar: é o grande momento de você utilizar o Diego. Não vai ter nenhuma pressão, início de Campeonato Carioca, é o momento mesmo para ele experimentar, usar como laboratório, pensando, é claro, na fase da pré-Libertadores, que é o grande desafio do Botafogo nesse primeiro semestre. Mas o maior papo em relação ao torcedor é em relação à lateral direita, né, o Lucas Pedrosa, que o Botafogo chegou a falar na chegada do Manafá, a gente já vai trazer essa informação aqui, mas além disso também o reserva do Tiquinho Soares. O que tem hoje de opção é o Janderson, e o Matheus Nascimento não deixa de ser uma opção para essa vaga do Tiquinho. Mas são dois jogadores com... O Matheus ainda tem uma rodagem de seleção e tal, e já não é mais um tão menininho, né? Já é um cara, já é um garoto com muita experiência de Botafogo. Mas o Janderson é um cara que chega no futebol há pouco tempo, eu digo no futebol profissional. Ele era um cara que não fez base e tudo mais, e fica mesmo uma distância muito grande entre o Tiquinho e o seu reserva imediato, que hoje é o Janderson. Eu acho que esse é o principal ponto do comentário, Fernanda. Quando você tem um Tiquinho Soares, que é um dos melhores centroavantes do Brasil, e você olha pro Janderson, e isso não é demérito ao Janderson, porque muita gente dificilmente chegaria no nível do Tiquinho, eu acho que você precisa buscar coisas parecidas. Por exemplo, sai Tiquinho Soares e entra Diego Costa. O nível não cai. Na minha opinião. Às vezes vai cair um pouquinho, às vezes o Diego Costa vai conseguir desempenhar até melhor do que o Tiquinho. Agora, quando entra o Tiquinho Soares e entra o Janderson, o nível cai. E não é demérito ao Janderson. É que eu acho que o Botafogo tem que ter um centroavante em reserva pronto para ajudar o time dentro da temporada. O Janderson ainda é um garoto, ainda é um cara que está se adaptando, então ele não te dá certeza de gols, ele não te dá certeza de pontos. Então o Tiquinho Soares te dá isso. Na minha visão, é até uma situação parecida com o Verratti. O Vasco hoje não tem um centroavante em reserva pro Verratti. Ele é um cara que é o top, que é o titular, mas você precisa trazer
fazer uma sombra. Senão até o próprio Tiquinho pode se acomodar em relação a isso. Então, na minha opinião, o Botafogo tem que buscar essa posição no mercado. Em relação ao lateral direita, meninos, não sei se vocês viram, o Manafá era esperado no Botafogo nessa semana, mas o diretor do Granada, que é o clube em que ele jogava, disse numa entrevista ao portal Granada Digital que está surpreso com o anúncio do Alvinegro. Ele falou o anúncio do Botafogo, Vene. O Botafogo anunciou a chegada desse jogador, criou até uma expectativa muito grande no torcedor pela lacuna que tem nessa lateral direita, e não é a primeira vez que a gente vê um episódio parecido esse ano, né? Não, a gente viu também esse ano no Corinthians, por exemplo, quando o Corinthians anunciou um volante que eles contrataram, e lá o presidente deu entrevista falando, ó, a gente não autorizou nada, nenhum anúncio. O que eu penso é o seguinte, o Botafogo tem diretores ali competentes e sérios, eles jamais dariam um mole de anunciar um jogador sem estar acertado. O que eu posso parar e analisar é sobre relação futura entre Botafogo e Granada. Talvez aí não tenha mais uma relação, porque pelo visto o Granada não gostou nem um pouco do anúncio ter feito, verdade. porque senão também ele não daria uma entrevista falando isso. Mas eu acho que o Botafogo é um clube extremamente sério, com pessoas competentes, jamais iriam anunciar um jogador sem estar acertado, assinado ali. Acho que é uma questão mesmo de, publicamente, o Granada querer mostrar para o torcedor, olha, a gente está dificultando as coisas. Talvez seja isso, apenas para passar uma imagem para o torcedor, uma cortina de fumaça. Mas acho que ali, no papel mesmo, na parte jurídica, acho que está tudo certo entre jogador e Botafogo. E o Vene acalma um pouco o torcedor, ô Pedrosa, porque ontem eu olhei naquele negócio de X, né? Que aquilo ali é um negócio, né? Mas eu olhei o povo nervoso porque o pessoal comentando ao Yaya Touré, lembra? Sim, sim. Que ele vinha, Que não ele veio. vinha, que não vinha. Que... Mas, pô, era outro Botafogo, né? Eu não acredito nesse amadorismo da parte do Botafogo de que ia anunciar um jogador sem estar com o contrato assinado. Pelo amor de Deus, né, gente? Inclusive até divulgaram o vídeo. Pô. Não é. Você tá rindo, Vene? Nada. Não, eu acho que isso não aconteceria. Não, claro que não, Eu gente. acredito no meu fogão. Assunto, pô, é totalmente diferente, cara. O caso é totalmente diferente. Se eu não me engano, na verdade. época o Touré estava até livre no mercado. O Vasco tentou também, não foi? Na verdade, não, o candidato a presidente. O candidato a presidente foi. tinha um acordo com... Cara, E no final ele não foi pra lugar nenhum, né? Nem pro nada. Vasco, nem pro Botafogo. Totalmente diferente. Eu acho que nesse muito. caso aí do Manafá... Eu tenho também acho. certeza, assim, óbvio que, pô, quem sou eu? Não vi o papel assinado, mas